nós vamos falar sobre prosperidade na alma. Diga assim: prosperidade na alma. Você vai ser apacentado nas suas emoções, amém? Tem muita gente que está bloqueado no seu crescimento pessoal, no seu crescimento familiar, no seu crescimento profissional, ali no seu empreendimento, por bloqueios emocionais, por questões emocionais. E essa prosperidade na alma é para trazer, irmãos, para cada um de nós uma consciência, um conceito saudável acerca de nós mesmos, amém? A gente tem que gostar da gente mesmo, irmão. Se você não gostar de você mesmo, ninguém vai gostar. Tem muito mendigo emocional, querendo que os outros valorizem ele, aceitem ele, quando ele nem se aceita e nem se valoriza. Mas nessa noite, você vai aprender a gostar de você mesmo, a valorizar a sua vida, porque você é a coroa da criação de Deus, irmão. Amém? Diga: autoestima. É quando você aprende a gostar de você mesmo. E eu vou dar alguns fundamentos aqui, mas Levíticos 19, 18, ele fala sobre aquele texto que Jesus cita, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se tu não te ama, tu não vai conseguir amar ninguém. Por isso que tem muita gente que está em crise de relacionamento, porque a Bíblia diz: ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar meu próximo? Como é que eu vou amar meu cônjuge? Como é que eu vou amar os meus amigos ali do ambiente de trabalho? Como é que eu vou amar os irmãos ali do ministério? Então, hoje Deus vai te dar o conceito saudável para você ter amor próprio, amém? Quantos creem nisso? Então, nós vamos falar sobre autoestima. Queridos, andar no Espírito é ter uma mente renovada na palavra, é ter um conceito saudável de si mesmo. Soberba é um conceito exagerado de si mesmo. E doença emocional é um conceito depreciativo de si mesmo. Eu não tenho valor, eu não sou nada, eu sou um burro, eu sou um feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou negro, eu sou branco. E a gente vive uma sociedade tóxica que quer impor que a gente tem que se vitimizar, que a gente não presta, que a gente não é capaz. Mas a palavra de Deus tem um conceito saudável, amém? Sobre cada um de nós. E aí, queridos, por quê que isso é importante? Porque é impossível uma pessoa prosperar sem ela ter uma saúde na sua alma. Se a pessoa não tiver um conceito bíblico positivo de fé sobre si, ela não vai prosperar. Mas se ela tem, e eu quero declarar que você tem o conceito de acordo com a palavra, com o conceito de Deus sobre você mesmo, e você vai acreditar nos teus sonhos, e você vai crescer, e você vai se desenvolver, e tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar. Amém? E aí, queridos, porque vamos lá agora para o primeiro tópico. Irmãos, a gente começa o maior. Olha aqui para mim, o pastor Xavier fala isso. E isso é um dos princípios básicos de liderança. Ninguém segue ninguém se ela não tiver uma confiança. Diga para o seu irmão: ninguém segue ninguém sem confiança. E eu estou aqui nessa igreja local e eu preciso expor qual é o meu objetivo. E o John Maxwell, ele diz
que as pessoas só vão seguir um líder se elas confiarem que aquele líder quer levar elas para algo bom. Tu és bom. Para algo bom. É ou não é? Você só segue alguém, todos nós temos essa... A gente está se analisando. Será que essa pessoa quer o meu bem? Ela quer o meu crescimento? E essa palavra é uma palavra pastoral. E a minha intenção é ver você... Ah, pastor, eu já estou com a minha alma curada, eu não tenho dores emocionais, eu não tenho mais nenhum bloqueio na minha alma. Amém, você vai sair daqui mais desbloqueado, amém? Mas pastor, essa parada aí já tocou em mim, ó, que eu estou precisando entender realmente quem eu sou. E aí, queridos, o primeiro efeito da baixa autoestima, primeiro ponto aí, os efeitos da baixa autoestima. Isso, queridos, eu quero declarar sobre você. Você vai sair daqui curado, você que está com baixa estima. Amém? Pastor, o objetivo de pastor é ver almas curadas, amém? Espíritos vivos na presença de Deus, com comunhão fervorosa, inflamada com o Espírito Santo, mas também com alma curada. Não adianta eu estar cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que está cheio do Espírito Santo, irmão, mas com a alma perebenta, todo cheio de... O que é uma ferida emocional? São comportamentos limitadores. Tu sabe que aquilo ali é um comportamento que está te destruindo, mas você está preso naquele comportamento. E a baixa autoestima, que é ferida na alma, que é o pecado, ele gera isso aqui, ó, isolamento. Uma pessoa ferida, ela não consegue interagir, ela se isola. Uma pessoa com baixa estima, ela fica isolada, ela não consegue. Embora seja uma necessidade de todo ser humano viver em comunidade, ela não consegue viver em comunidade, viver em família. Toda hora ela se isola, ela procura um meio de afastar as pessoas dela. Não é que as pessoas não querem estar com ela, e ninguém vai prosperar sozinho, irmão. Primeiro que tu tem que ter cliente para te prosperar. Segundo que tu tem que fazer um bom trabalho lá, se você é funcionário. Que hoje em dia, né, prosperidade só é, tá bom, agora todo mundo vai virar empresário. Não tem como. Tem gente que tem o dom de empresário, amém? Tem outro que vai ser funcionário, vai ser um excelente funcionário, porque empresário sem funcionário também não tem empresa. E aí existe essa loucura, né, social de que, não, agora todo mundo vai ficar milionário, todo mundo vai ser empreendedor. Quem dera, né? E onde vai ficar os funcionários? Mas diga, a baixa autoestima, ela gera impotência. A pessoa se sente incapaz. Eu estou falando da doença agora, amém? A pessoa se sente incapaz. A pessoa se sente sem curiosidade, ela perde o interesse de aprender. E quando ela para de aprender, ela para de crescer. É ou não é? Aprender algo. Ela não tem mais aquela curiosidade, ela perde. Eu fui fazer a faculdade com 35 anos. Aí terminei. Mas eu lembro que eu já estava como um velho. Que meu rapaz, eu não tenho condição. Eu fui estudar inglês. Aí eu fiquei uma semana olhando, né, lá no curso de inglês. Aí, meu Deus, eu estou que nem um velho aqui. Porque a pessoa vai envelhecendo. Quem para de aprender, envelhece, irmão. Quem acha que sabe tudo, e isso não é no sentido cronológico não, porque tem gente com... O meu pastor antigo, 70 e poucos anos, está estudando, sempre estudando. Ele que me desafiou. E agora eu estou ligando para ele, o pastor, 37 é a última OAB, sem 3 disciplinas que eles vão acrescentar direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral. O senhor tem que entrar nessa. Já é difícil, vai ficar mais. E aí, diga para o seu irmão, você vai sair daqui curado, com desejo de aprender coisas novas, com desejo de desenvolver mais talentos, amém? E aí, querido, olha só, uma pessoa com baixa autoestima, ela é intolerante, ela não tolera ninguém, ela quer que tudo seja do jeito dela, ela
Ela não tem paciência com ninguém. Ela explode. Ela é um campo minado. O que foi, mano? Explodiu. Eu estava assim esse final de semana, meu Deus do céu, explodindo. Vocês me veem assim, né? Todo falando manso e tal. E pá. Mas isso é o Espírito Santo, irmão. Porque quando o velho Agno se levanta, ele é um, meu Deus do céu. E quando eu estou falando aqui é porque o Espírito Santo renova a nossa alma para a gente ser tolerante, amém? E aí, outra característica de uma pessoa com baixa autoestima é hipersensibilidade. O pastor Aldo dizia, né? É casquinha de ovo, tudo fere. Hipersensibilidade, tudo. Eu digo que lá em casa lá não tem negócio de, como é? Bullying não, lá em casa. Acabou que foi muito sensível lá, ele estava ferrado. Mas tem uma geração que é hipersensível, que tudo ofende, tudo fica, tudo, ai meu Deus. Diga, você não pode ser melindrado. Só prospera quem tem casca grossa, irmão. Você quer prosperar, você tem que aguentar a pressão. Amém? É ou não é verdade? Você tem que se lidar com pessoas difíceis. Você tem que negociar com pessoas difíceis. Você tem que liderar pessoas difíceis. Você tem que fazer coisas difíceis. Não adianta eu vou prosperar e tu não tem uma alma que aguenta a pressão. Fala, Jesus. Pastor, prosperidade e riqueza. O negócio é sério, irmão. É sério. E diga para o seu irmão, você vai sair daqui aguentando pressão, você vai sair daqui tolerante, você vai sair daqui criativo, aprendendo, sendo uma mente aberta. A mente só funciona aberta e Deus vai te dar uma mente sábia. A mente é que nem paraquedas, só funciona aberta e Deus vai te dar uma mente aberta e você não vai ser espatifado em lugar nenhum, você vai voar nas asas do Espírito, amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus vai levantar a tua estima e nada vai te abalar. Você não vai ser hipersensível, você vai ser uma pessoa resiliente, forte emocionalmente. Pastor, já peguei muito prejuízo por conta da minha alma. Acabou os teus prejuízos, irmão, que agora você vai ter uma alma saudável. E aí, queridos, esses são alguns efeitos. Agora vamos para a causa, né? Isso é só o efeito. Vamos para a causa de baixa estima, né? Primeira causa é uma teologia equivocada de autocomiseração, de que eu preciso me autocrucificar. Eu tenho que carregar a cruz de Cristo, mas Ele já pagou o preço por mim. Amém? Eu não preciso ficar, eu conversando com o pastor Xavier, tem gente que ele nasceu de novo, mas ele vive como um miserável pecador. A gente é miserável pecador antes de Cristo Jesus, mas quando a gente nasce de novo, a gente é filho de Deus, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva do próprio Deus, é filho. E eu jamais vou deixar alguém destratar meus filhos, é ou não é? Você protege seus filhos. Já pensou, o cara chega, está xingando, maltratando teu filho, tu vai deixar? Aí, meu irmão, peraí. Deus não gosta de ver a gente. E é que essa teologia equivocada, irmão. Pecador é quem não tem Jesus, irmão. Quem tem Jesus é santo, lutando contra o pecado. Tem até o Holiness movimento aqui, IEV, né? Santidade ao Senhor. E aí, queridos, é isso. Diga, a segunda causa da baixa estima, pecado. Quando a gente peca, irmão, nossa estima vai lá para o chão. É ou não é? Começa uma tristeza humana, a gente se sente triste. Quem tem o Espírito Santo se entristece quando peca. O cara não consegue pecar gostoso, o cara já peca sem graça. É ou não é? Depois vem aqueles sentimentos
que a gente começa, pô, falhei com Deus. Aí começa a culpa, aí começa a decepção com a gente mesmo, é ou não é? Aí a gente vai lá para a lona, aí começa aquela sensação de inferioridade, e o diabo, com aquele pecado, ele começa a acusar a gente e destrói a nossa autoimagem. Gente, eu sou pecador mesmo, eu sou isso aí que o diabo está falando, e você não é. Simplesmente é um pecado que precisa ser tratado. Diga, a primeira coisa para a mudança acontecer é eu olhar para o problema de frente e dizer: problema, eu vou resolver agora. Não é falar do problema para todo mundo, não. A gente pensa assim, né? Eu vou resolver o problema falando meus problemas para todo mundo. Não vai acrescentar eles. Você tem que falar com o teu problema. Ele diz: se tu disser a essa montanha, fala com o teu problema, sai do meu caminho, o pecado, eu não sou mais pecador, eu não sou mais essa pessoa aí, foi crucificada em Cristo Jesus. A vida que agora eu vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, que me amou e por mim morreu na cruz e ressuscitou. Amém? E aí, queridos, você tem que resolver o pecado. Terceira coisa que causa baixa estima: experiências traumáticas do passado. O cara viveu lá um trauma lá no passado, e o Coates, ele explica o que é trauma, né, de uma maneira, uma figura, um exemplo assim que vem latente. Uma ferida emocional é você vindo, quem é do tempo do patinete, aqueles de rolamento que descia na ladeira? Tempo que brincar era raiz, não era Nutella, né? Aí descia ali naquela Monte Castelo, nunca desci, cara. 31 de julho, que era mais inclinada. Eu descia 31, que era mais inclinada. Morrendo de medo mesmo. Mas aí, pá, dava errado, o camarada caía, ralava o que logo? O joelho, meu amigo. Uma ferida. E aí o camarada que é menino, né? Ele está todo ralado, mas vai de novo. E o trauma, sabe o que é, irmãos? Eu não sei se esse conceito é psicológico, mas ele dá um exemplo muito forte do trauma. A ferida está lá, aí tu sobe no patinete de novo, aí tu desce de novo a ladeira. E o que acontece? Dá errado, tu cai e rala em cima da ferida. É o trauma, irmão. É uma dor maior, é um sofrimento maior emocional, é uma crise aguda emocional. Então, tem pessoas que estão presas a experiências traumáticas do passado, mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida, é um novo tempo, é a vida de Deus agora em nós, e nada pode me prender, porque eu tenho agora a vida de Deus em mim, e você tem a vida de Deus em você. Nada do passado vai te prender. Você que está aí na sua casa agora, seja curado dessas amarras do passado e viva o novo tempo que Deus tem para você, a nova vida. E outra coisa, irmãos, a baixa estima, relações traumáticas entre pais e filhos. Tem muita gente, irmãos, que teve uma relação traumática familiar, e é muito invocado isso. Um pai, ele tem poder de projetar o filho. Quando eu falo pai, é os pais, o pai e a mãe. Tem poder de projetar o filho para um futuro de sucesso, mas ele tem poder de travar um filho. E tem muita gente travada por uma palavra. Pá! Mas eu vou dizer outra coisa aqui. Eu sou contestador, irmãos. Nenhuma palavra vai parar você. Se te chamaram de burro, de incapaz, de incompetente, deleta isso. A mente mente, diz o Augusto Cury, né? Seja o protagonista, saia. Da cadeira lá da plateia e vá para o palco
das suas emoções e governe. Ninguém vai prosperar, irmãos, sendo governado pelas emoções. A gente só vai prosperar sendo governado pelo Espírito Santo, amém? E aí, queridos, todo mundo aqui teve suas dores familiares, porque a gente é ser humano. E vocês sabem a minha história, mas eu nunca aceitei, desde pequenininho. Sempre eu questionei, eu digo, rapaz, isso aqui não é... A família, às vezes, de maneira não intencional, sem nenhuma intenção, vai limitando a gente, construindo limitações, através de palavras, de bloqueios ali. Palavras bloqueiam, é ou não é? E aí, a gente tem que se livrar desses traumas aí, familiares. E, em quinto lugar e último, que causa a baixa estima, influências, mais influências. Às vezes ali no meio da turma ali tu sofreu um trauma na escola, sofreu um trauma ali na tua escola, sofreu um trauma no trabalho. Pastor, o senhor está falando de problema, eu estou falando de problema que gera e as pessoas ficam travadas 20, 30 anos, a vida inteira se não resolver. E não vai prosperar emocionalmente. E não é dinheiro que vai mudar. Dinheiro só é uma consequência de uma alma próspera, amém? De uma alma que se superou. E agora nós vamos para a saúde agora. Como construir uma boa imagem de si mesmo, uma identidade de Deus em mim? Como que eu construo? Em primeiro lugar, eu preciso aprender o valor que Deus dá através das Escrituras. Quando Deus começa a mostrar para você através das Escrituras quem você é, o valor que você tem, começa a haver uma mudança, amém? Começa a haver uma transformação. E aí, queridos, olha só o que esse texto aqui, Salmos 8, eu não vou citar aquele texto que está desgastado, mas não adianta você ter um texto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e os abençoe e diz, governem, multipliquem, sujeitem a terra, governem. Não adianta eu saber isso decorado, eu tenho que internalizar isso no meu espírito, entender que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou a profissão, você não é a sua profissão. O cara diz, o que tu é? Eu sou. Tem algumas profissões até que o cara diz, né? Pô, eu sou isso, sou doutor, sou médico. Você não é, você é a imagem e semelhança de Deus. Aquilo ali é uma função temporária. Não, eu sou empresário. Não, você não é empresário, você é a imagem e semelhança de Deus, muito mais do que um empresário, amém? Você é um advogado. Não, você não é um advogado, você é a imagem e semelhança de Deus. Agora, Salmos 8, versículo 4 e 5 é um salmo que fala desse valor que Deus colocou no ser humano. Ele diz aí, o que ele diz? Não sei, só está o tópico, né? Mas se você abrir sua Bíblia aí, Salmos 8, versículo 4 e 5, ele diz, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Irmãos, isso fala de grandeza. Pouco menor do que Deus, já pensou? Dá até um desconforto na nossa vida, né? Rapaz, eu sou um pouco menor que Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, irmãos. E ninguém coloca a imagem dela. Quando um cara vai colocar a imagem, ele vai colocar num produto. Ele tem que aprovar aquele produto. Pode ter milhões ali, mas ninguém associa a sua imagem com coisa que não vale nada, irmão. E aí, quando a gente começa a construir uma imagem correta de nós mesmos, quando a gente aprende aquilo que a Bíblia diz, que é o homem para que dele te lembres, que é o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você foi coroado por Deus. Deus fez você a imagem e semelhança dele.
E aí, irmão, não tem mais ninguém que consiga danificar a minha autoimagem. Pastor, isso não é soberba? A gente vai já entrar nesse papo aí, que é o segundo tópico. Quer construir uma imagem correta de si mesmo? Aprenda que amar a si mesmo é bíblico. A gente falou logo na introdução, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Efésios 5, 28 e 29 também, Paulo vai dar mais uma luz sobre esse entendimento aí. Queridos, amar a si próprio é bíblico, olha aí. Versículo a gente usa muito para pregação para casais, né? Mas isso aí é uma pregação para uma aplicação pessoal. Ele está dizendo aí, versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Amor próprio aí. Isso aí não está falando só para o marido não, falando de cônjuge aí, amém? De amor próprio, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, quem ama o seu cônjuge, vamos colocar assim que fica melhor. Quem ama o seu cônjuge, ama a si mesmo. E aí ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Está falando de amor próprio, de cuidado pessoal. Irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida. Se eu não cuidar da minha vida, eu não vou ter saúde para ver meus netos. Minha filha já está com 15 anos. 15 anos, minha filha. 16. Eu estou olhando para o Davi, meu irmão, se ele não cuidar dele, meu irmão, tem que se cuidar, o cara tem que comer bem, cuidar, ele está falando aqui, alimenta o próprio corpo de maneira saudável. Diga para o seu irmão, você tem que cuidar da sua vida, querido. Amor próprio é de Deus. Ai, pastor, isso não é soberba, não. Quem é aquele que não tem como eu amar ninguém se eu não tenho amor próprio? E aí o terceiro ponto aí, queridos, como que eu construo uma boa imagem? É eu aprendendo o que a Bíblia faz, a diferença entre orgulho e amor próprio, amém? Orgulho, diga, e amor próprio. Há uma linha tênue aí. Há uma linha muito tênue. Mas a gente só bate no orgulho, né? Se o camarada tem um amor próprio, se ele tem uma boa estima, aí o cara, esse bicho é orgulhoso. Não, meu irmão, ele tem amor próprio, ele está curado. É ou não é? Esse cara está soberbo, olha aí. A gente não vê ele triste. Não, ele está só saudável emocionalmente. E aí, a gente bate muito que a soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Provérbio 16, 18. Mas Lucas 12, 7 diz, vocês valem muito mais do que pardais. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo. Vocês valem muito mais do que o grande rei Salomão, o homem mais rico de todos os tempos. Amém? Diga para o seu irmão, amor próprio não é orgulho. Amém? Parece uma palavra meio invocada assim, o que é isso, cara? Porque a cultura, queridos, que está imposta, é a cultura da depreciação, da negatividade, da derrota. E poucas pessoas que conseguem ter uma vida saudável, quando eu falo uma vida integral saudável, tem muita gente dentro da igreja que tem saúde espiritual, mas emocional está arruinado. E eu quero declarar que nós vamos ser uma igreja espiritualmente, que anda no espírito, mas que emocionalmente também tem saúde, amém? Que tem saúde física, que se cuida, que tem prazer em se cuidar. Amém? E aí, querido, sabe o que acontece? Você começa a andar diferente. Existe aí, né? Você tem que pegar, irmão, de vez em quando,
ir lá no melhor restaurante e dizer, eu mereço. Lei do merecimento, né? O coach, né? Porque tem gente que não se sente merecedor nem de comer na esquina. Que não usufrui dessa vida, meu irmão. Daqui a pouco bate catolé, o caboclo não usufruiu de nada na vida. Diga para o seu irmão aí, você merece, querido, desfrutar do melhor dessa terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você merece, querido, desfrutar do melhor dessa terra. E eu quero te dizer que Deus vai ficar feliz quando você começar a se amar, começar a viver bem, amém? Ai, eu tenho que ficar triste. Tem cara que não, eu estou muito feliz. Eu acho que Deus está meio invocado, que Ele está irado, que eu estou muito risonho, eu estou muito alegre. Deus tem prazer na alegria do seu servo. Ele diz que Ele ungiu a Jesus com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. O reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? E aí, queridos, quarto lugar, para você construir uma imagem boa, aceite seus erros, não se cobre tanto. Irmão, quando eu aprendi isso, Jones, tu é doido, meu amigo. Pensa num cara perfeccionista, detalhista, tudo eu via melancólico. Tu sabe o que é o melancólico? Ele vê detalhe, ele olha ali, ele é calado. Que ninguém é só um temperamento, né? A gente é uma soma e alguns são mais evidentes. Mas a minha melancolia era muito profunda de perfeccionismo, de detalhes. E acabava que eu vivia em crise, que eu só via o lado negativo. E aí eu me libertei com uma frase, irmão. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Irmãos, eu tiro meu chapéu para quem entra no campo de batalha e vai realizar algo. E eu não consigo uma pessoa que não tem atitude. Eu digo lá em casa, meu irmão, não seja lerdo. Não seja uma pessoa sem atitude. Não sejam apombalhado. Meu Deus! Tente que a alma dela, não, porque eu sou lesão. Uma geração de abestalhado. Não, meu irmão, vou fazer. Muita coisa na minha vida, um dia. Vou falar uma coisa aqui, né? Não sei se eu já falei, mas sempre eu dou esse exemplo. Um colega meu, quando você casa, que você é pai, Deus abre portas, amém? Jonatas foi lá na feira lá. O maior mercado de café vai ser entregue na mão desse rapaz aí. Você crê, irmão? O homem mais rico que vai trabalhar com os cafés mais nobres dessa cidade, dessa nação, amém? Aqui vai ter os maiores empresários. Está ali um grande empresário dessa cidade aqui, amém, Jones? Em nome de Jesus. Você que é empresário, nós vamos ter IEV empreendedores aqui. Homens que têm uma alma livre para prosperar. Amém? E aí, eu não... Coça não, era um Escort velho que eu comprei. O seu Fabrício, que casou com a irmã Raimundinha. Comprei aquele Escort, lembra, Jones? Comprei o Escort velho, mas era bacana o Escort, confortável. E aí o Ricardo, ele tinha uma empresa de Salles, de pallet, né, do distrito. E eu não sabia de nada, irmão. Trabalho, eu falei até a Fabrícia botou aqui na Cargo, que até hoje ainda tem aqui na Tefé. E aí um dia eu estava orando, né, meu Deus, e agora, meu irmão? Aí eu olhava para a Esther. E Deus provendo tudo, amém? Deus provê tudo. E aí ele para numa picape zona, numa Mitsubishi. Agno, eu estou precisando de um vendedor. E eu vejo que tu se comunica bem, que tu é um cara bem articulado. E eu preciso de um vendedor. Aí eu, mas para vender o quê? Aí para vender pallet. E o que é pallet? Que eu não sabia nem o que era pallet.
E vai ganhar quanto? Ele é tanto, ainda vai ganhar isso. Eu digo, tô dentro, irmão, bora, papai. Diga para o seu irmão, não tenha medo de errar, irmão. Não tenha medo de errar. Vai. E aí eu fui. E aí teve um dia lá no distrito, naquela época já não existia essa venda pessoal corpo a corpo, né? Monange que fala, né? Corpo a corpo. Era virtual, tu tinha que fazer a proposta e enviar para o e-mail. Pensa num caboclo que não sabia nem o que era computador. Imagina informática. Eu só sabia que existia informática, que era dados, que tinha uma escola aqui na Tefé, dados. Ali é informática. E agora como é que eu ia vender? No distrito. E aí o Ricardo, olha, tem um cliente para te atender, uma empresa de judeus, que faz remédio. E aí tu vai conversar com o diretor. Eu digo, eu vou lá com o diretor, bora lá. Aí primeiro dia de trabalho eu fui atender um cliente. Mas doido era o Ricardo e doido era eu que... As empresas, né, você faz o curso de integração, treinamento, né? Esse é meu treinamento, vai lá atender, que é o teu treinamento. Aí eu chego lá no meu escortezinho lá, estaciono aquela fábrica do distrito. Eu não sabia nem que era distrito, irmão. Nunca trabalhei no distrito. Negócio enorme. Eu digo... Aí lá na guarita, eu, quem é o fulano de tal? Não, o diretor. Onde que é o diretor? Para lá. E eu, crente, né? Crente cheio do Espírito Santo. Todo becado, lá com o diretor. Cheguei lá. Olá, eu sou lá da De Salles. O Ricardo, pô, tá até assistindo aí. Eu tô até... E aí, eu vim aqui atender o senhor está precisando de uma demanda aí. Crente sabe falar bem, eu não é? O cara é treinado para falar. E aí, não, eu quero um pallet na configuração tal. Aí eu olhei para o cara. Qual é a configuração de pallet que vocês têm? Aí eu olhei para o cara e disse, mestre, onde é que é o banheiro aqui? Eu estou meio agoniado, que eu não sei o que está acontecendo. Mas eu preciso ir no banheiro. Aí ele, não, vai ali, mestre, ele vai ali. Aí eu, tá bom, entrei no banheiro, liguei para o Ricardo. Ricardo, meu amigo, o cara está dizendo aqui que qual é a configuração do pallet. Eu não sei nem o que é pallet, irmão. Me explica aí. Aí ele, pallet, meu amigo, a configuração é quantas ripas tem, qual é os milímetros da ripa, qual é a metragem da ripa, quantos pregos tem e tal. Aí eu, meu irmão, acostumado a decorar versículo, né, fazendo teologia, eu digo, decorei já, vamos. Aí eu cheguei lá, mestre, qual é a configuração do pallet que você precisa? Já mudei, já cresci. E aí, não, meu pallet é de tantos metros por tantos metros, a ripa é de tanto por tanto, e tantos pregos e tal. Aí eu fui só tomando nota, anotei tudinho. Para quem que eu vou enviar esse e-mail? Não sabia nem que era e-mail, irmão. Sabe um cara que nunca... Aí chego lá na De Salles, o Ricardo, rapaz, tu trouxe já para fazer orçamento, esse notebook aí é teu. Aí ele me deu o notebook. Não sei se vocês viram, procura no YouTube depois, o primeiro caixa eletrônico que chegou no Brasil, em São Paulo. Parecia uma espaçonave. As pessoas olhando assim, multidão em cima do caixa eletrônico. Parecia assim uma nave extraterrestre, multidão em cima do caixa eletrônico. Eu estava desse jeito, olhava para o notebook assim, com medo do notebook, vai quebrar. Aí aquele notebook CCE. Aí eu olhava assim, aí o Ricardo, meu irmão, não sei nem ligar, isso onde é que liga? Aí ele, não, rapaz, pode apertar que não quebra não. Aí ele, não quebra não? Totalmente analfabeto informática. E aí ele foi me ensinou a ligar. Bora que tu vai aprender. Eu devo muito ao Ricardo. Hoje eu tenho uma gratidão todas as vezes que eu olho para ele. Hoje eu nunca fiz um curso de informática, mas quem me ensinou meus primeiros passos foi o Ricardo. Hoje eu dou show, eu edito, eu faço tudo, irmão, no computador. Tu me dá o computador, eu faço tudo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente limitada, queridos. Outra vez o cara me chamou, Dr. Cleves, olha, eu estou fazendo um jornal, ele era político, eu estou fazendo um jornal. E o CorelDRAW é coisa difícil. É ou não é difícil, irmão, CorelDRAW? E aí ele disse, meu irmão, eu estou precisando de um repórter, para fazer as matérias lá no município, coletar lá, gravar e fazer edição de um diagramador, de um redator. Eu digo, eu sou tudo isso aí, me pague que eu sou.
E eu sabia malmente mexer no Corel. E aí eu fui, irmãos. Mas eu vou parar aqui esse meu testemunho. Eu quero te dizer uma coisa: não tem limite para você. Não bote limite em você. Vá para cima, vá sem medo, que vai dar certo, irmão. Quando você recebe essa palavra, não tenha medo de assumir risco. E não tenha medo de errar. Tem muita gente que não prospera porque tem medo de assumir risco e tem medo de errar. Mas eu quero te dizer, nessa noite aqui, você vai ser liberto para ir para cima, para fazer as coisas acontecerem, para realizar, para ser uma alma próspera. Só tem prosperidade quem arrisca tudo. Amém? Eu acho que vale um aplauso isso, querido. Deus está levantando uma igreja, você que está aí na sua casa. Deus está tirando todo o medo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar. E aí, queridos, em quinto lugar, deixa eu olhar o relógio aí. Ainda dá. Quinto lugar, aprenda a sorrir. Para você melhorar a sua autoestima. Sabe quando eu estou triste? Sabe qual é o remédio? Eu não sei nem remédio, nunca tomei remédio nenhum, irmão. E que Deus me livre de tomar, porque eu já tive tristeza profunda já. Na verdade, como eu falei para vocês aqui, eu já nasci deprimido, triste, sem falar. Você me vê assim, expressivo. Eu era uma pessoa apagada, anulada, até 15 anos, quando eu conheci Jesus. Aí eu explodi. O melancólico virou fleumático, colérico, virou... Mas olha só, queridos. Um remédio para a tristeza é rir. Quando você estiver triste, bota para rir. Que tu vai ver que a tua alma vai melhorar. Ouvi uma pregação do Márcio Valadão, que você usa não sei quantos, tipo assim, eu vou dar aqui uma exemplificação sem um dado certo, né? Não estou mentindo não, irmão. Só não sei o dado certo. Mas tipo que você usa 300 músculos para ficar emburrado. Você tem que se esforçar para ficar emburrado, chateado, triste. Você usa tipo 300 músculos para ficar triste, emburrado. E você usa 10 músculos para você sorrir. É mais fácil sorrir, irmão. Ficar triste, chateado dá trabalho, até para os nossos músculos, até para ficar tenso. Então, sorrir é a coisa mais fácil do mundo. Pastor, eu vou rir do nada. Meu irmão, sorri, eu choro. Não, extravasa as tuas emoções, não tenha medo. Ai, Ivão, agora eu estou chorando, agora eu estou rindo. Não, meu irmão. Deixa o teu coração extravasar. Tem muita gente que tem problema cardíaco porque não manifesta seus sentimentos. Ei, olha aqui para mim. Quem me ama, me ama. Quem me odeia, me odeia. A vida é simples, irmão. E as pessoas têm direito de me amar ou de me odiar, têm direito. Mas elas não têm direito de tirar a minha paz. Amém? Eu vou viver em paz, meu irmão. Tu não gosta de mim, Deus te abençoe. Tu me ama, Deus te abençoe também. Eu vou levar a vida leve. Diga para o seu irmão, leve a vida com leveza, com simplicidade. Se a pessoa está te esculhambando, dá um sorriso para ela. Olha para o defeito dela, que nem diz o Augusto Cury, e vê a beleza do defeito, das atitudes das pessoas. E enxerga o belo no defeito das pessoas. Amém? Fica mais bonito quando tu vê até na feiura das pessoas, tu vê algo belo. Ela deve estar com problema. Ela está em crise, ela está com alguma pressão emocional. Dá o desconto, amém? E aí, queridos, sexto e último dessa parte aí, mais interna, que aí depois a gente vai trabalhar a parte externa, que a gente vai aprender como é que ganha o faz-me rir, como é que gasta o faz-me rir. Quantos gostam dessa parte aí do... Quem não gosta de dinheiro, tá com... Diz que quem rasga dinheiro é doido, né? Aqui não tem ninguém doido não, aqui a gente não rasga não, a gente guarda bem guardadinho e usa com bastante responsabilidade, amém? Porque para ganhar é difícil, né? Para gastar é rápido, irmão. Mas Deus vai te dar uma unção que tu vai ganhar fácil e tu vai gastar, teu dinheiro vai render, em nome de Jesus, amém? E aí, queridos, o último aqui, como que eu vou trabalhar minha autoestima?
prestando serviço, servindo, irmão, servindo. Quanto mais você serve, mais grande, né? Maior você fica. Maior é o que serve, irmão. Maior é o que serve. Diga para o seu irmão, você quer ter uma vida abençoada? Começa a ter esse espírito. Você nasceu para ajudar pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Você nasceu para ser a solução na vida das pessoas. Você nasceu para ser relevante, para ajudar pessoas a mudarem de vida. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Você nasceu para ajudar pessoas, irmão. Ninguém é realizado sendo egoísta, fechado em si mesmo. A gente só é realizado quando a gente ajuda o outro. E aí, vamos ler um texto bem grande aqui, mas que vale a pena ser lido. Lucas 10, 25 a 37. Jesus dá aí essa chave do serviço. Por isso que o grupo de conexão, irmãos, é o lugar. Não dá para todo mundo servir a igreja local aqui no templo. É ou não é? É pouca vaga para pregar? Só é um que prega? É ou não é? Mas quando a igreja se organiza em apacentamento de qualidade, de grupos pequenos, de grupos de conexão, dá para várias pessoas servirem, ou não é? Para um apacentamento multiplicador, vai precisar de vários pregadores, de vários pessoal do louvor. Só dá para... Meu irmão, está lotado aqui de louvor. Não, mas tipo assim, não dá para botar, vamos dizer que 30, 10 vão cuidar de cada culto. 40, cada aí vai ficar mais light, né? Só um culto para cada. Depois o cara vai ficar com uma fissura. Eu quero ministrar. Meu Deus, e não dá. Por enquanto ainda tá, meu irmão, tô cansado. Preciso de um aí. Mas quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do ministério de louvor, do ministério de mídia, do ministério de intercessão? Estão aqui, irmãos. A gente está se aprontando, em dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eles estão 3 horas da tarde aqui, irmão. Não tem negócio de será que eu vou? Será que eu não vou? Vai! Aí tem muita gente que não reconhece, né? Mas eu, até no YouTube, eu já fiz essas considerações. Amém? Ministério de dança, meu Deus do céu, que está dentro do louvor. Para mim não estão dançando. Para mim estão adorando a Deus. Não é boi? Não é carnaval, né? É adoração e santidade na presença do Senhor. Quando elas dançam, elas estão ministrando a presença do Senhor, amém? É ou não é, queridos? É dança porque estão dançando, mas estão uma melodia com corpo. Que tudo que há em mim, com toda a força do meu ser, com meu corpo, eu te amo, Senhor, com toda a minha vida, amém? Mas olha o que Deus nos dá aí, uma chave poderosa para a gente. Quantos querem ter uma autoestima elevadíssima ali? No padrão dos céus, amém? Ele diz aí, eis que certo homem, versículo 25, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, mestre, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem que eu devo servir? Quem é o meu próximo? Quem que eu devo amar? Aí olha que coisa interessante, irmãos. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, vinha lá da terra da religião, lá para a terra do pecado, né? De Jerusalém para Jericó. E veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Sacerdote, o homem da religião, né? O santão. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e vendo também passou
de largo. O levita, o homem que cuidava do templo, do altar. O cara pensa, né? Estava lá. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Levita, cadê? Me perdi aqui. Aí veio o pecador, o samaritano. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto. Diga, não passe de largo, irmão, não passe longe. Passe perto daquele que está. Aí ele diz, passou perto e vendo, compadeceu-se. Diga, eu vou ver e eu vou me compadecer. Vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo, diga óleo, e vinho, a unção e o sangue de Jesus. E colocando sobre o seu próprio animal, usou seus recursos, usou seu carro ali, seu próprio animal, levou para uma hospedaria, diga a igreja, é uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e as entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? Jesus perguntando, né, pro intérprete da lei, pro teólogo lá, pro conhecedor das letras, né, pro douto na palavra. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Irmãos, Deus só vai prosperar pessoas que querem servir. Amém. Riquezas eternas, tesouros eternos, é para quem tem esse coração de restaurar as pessoas, de levantar pessoas. Está cheio de pessoas roubadas. O diabo veio para quê? Roubar e destruir. E a igreja é esse bom samaritano que vai servir. Quanto mais você servir, irmãos, eu estou nesse espírito de serviço desde o dia que eu me entreguei a Jesus. Eu estou aqui, não pensa que eu me sinto, eu sou pastor, eu tenho um título, nem boto mais nem nome de pastor nas minhas redes sociais. Eu sou um despenseiro, eu já falei isso aqui, né? Diga, despenseiro. Eu pego, Paulo disse que a gente é despenseiro, eu pego o pão, o alimento espiritual e vou alimentar uma geração que está faminta, não de comida, nem de bebida, mas da palavra de Deus, amém? E aí, queridos, hoje eu encerro com esse último tópico aqui. Você tem que selecionar, tem que cuidar daquele que está sofrendo, mas você tem que selecionar pessoas tóxicas tem muita gente, irmão, que está ali se relacionando com pessoas tóxicas, que fazem mal para ela, e ela não consegue sair desse relacionamento vicioso. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, é ou não é? Enquanto eu estava lá com meus colegas, amo eles até hoje, mas o cara tão só negócio de ir embora para onde e tal, não sei o quê. Eu não saía daquela vidinha. Quando eu comecei a me relacionar só com irmãos, eu comecei a ser santo, amém? Depois eu comecei a me relacionar só com gente que é advogado, que é tal. Estou quase perto de ser advogado, irmão. Diga, você tem que ser seletivo. Contágio social, se tu anda só com quem é ruim, tu vai ser uma pessoa lá do ruim. Mas tu seleciona, não, eu vou intencionalmente me relacionar com pessoas que vão me desafiar, são melhores do que eu. Você tem que ter até uma alma curada para se relacionar com pessoas que são maiores do que você. Em resultado, não existe ninguém maior do que ninguém, amém? Mas existe com resultados melhores do que a gente. E eu tenho
tenho que ser humilde e dizer, meu irmão, eu tenho que estar perto desse cara para mim aprender como é que ele faz. É ou não é, queridos? Os coach cobram R$2.000, R$5.000 aqui na igreja. A gente está fazendo coach há milênios e milênios, ensinando as pessoas a prosperar, ou não é? De graça. Paulo está dizendo, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está dizendo lá no Salmo 1, lá, ele está dizendo, não te detém no caminho dos pecadores, não te assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então diga para o seu irmão, você quer ter uma autoestima? Se relacione com pessoas que te promovem, que te levantam. Sai daquele negócio, daquele chavascal de lama lá, daquela vida de coisa ruim, sabe, querido? Escolhe. Seja seletivo. E isso está aqui, na minha inteligência. Deus não vai dizer, eu vou te tirar daqui e te colocar para cá, te transfigurar. Isso é um milagre inusitado. Mas você, não, eu vou sair daqui desse lamaçal e eu vou para cá, meu irmão, onde tem gente boa. Eu digo isso, queridos, não tem lugar melhor do que a igreja. A minha vida, a minha família, meus filhos, eu digo para eles, meu irmão, não tem lugar melhor do que a igreja. O diabo detona a igreja, mas a igreja leva a gente para as coisas boas. É ou não é? É ou não é, queridos? E aí o diabo fica lá, não, a igreja é os radicais agora, os extremistas. Que extremismo é esse? Quem que a gente, dentro da faculdade, essa fala, sabe? E eu digo, meu irmão, eu nunca vi negócio de preconceito. Primeiro que eu era um jogado na lata do lixo. Me amaram e disseram que eu prestava. E eu comecei a acreditar. E hoje eu estou prestando. Hoje na sociedade eu sou um cara bacana já. Eu não é? Tem uma família bacana, o cara tem uma formação, o cara sabe se expressar, tem uma posição virtual aí, autoridade, né? O cara que consegue se posicionar na internet. Mas se não fosse o reino de Deus me promovendo, me levantando, diga para o seu irmão, selecione. E eu vou te falar, você que está aqui, cara, Deus vai fazer. Ontem nós tivemos uma IEV escola poderosa, e Deus vai fazer. Você que está aí na IEV online, Deus vai levantar você. Você vai ser uma pessoa seletista, você vai servir pessoas, e nós vamos ter grupo de conexão. Deus quer levantar você, a tua casa, sendo um grupo de conexão, líderes de conexão, intercessores, adoradores se levantando, pessoas para servir a palavra de Deus, e Deus levantando uma igreja próspera e poderosa, amém? Que são pessoas que vão ser excelentes profissionais, que vão ser empresários, que vão saber conduzir os seus negócios de maneira saudável, vai ser famílias ajustadas, mentes renovadas na palavra, com uma prosperidade na alma. Se coloque de pé aí no seu lugar, querido.